Olá, pessoal! Nesta aula, nós iremos trabalhar a fórmula do termo geral da PG, da progressão geométrica. Então, pessoal, esta fórmula aqui, que vocês têm que memorizar, vocês devem memorizar, o pensamento com relação a ela é o mesmo com relação à fórmula do termo geral da PA, da progressão aritmética. Então, vamos considerar aqui uma sequência de números: A1, A2, A3, e assim vai até chegar no nosso enésimo termo. Esse enésimo termo é o termo geral, ok? Então, aqui nós temos aqui o AN, que é o termo geral, e como eu falei para vocês, eu chamei ele de enésimo termo. Esse nome aqui é um nome dado também para o termo geral, tá ok? Tanto para PA como para PG, tá certo? Então, é o enésimo termo. Então, perceba o seguinte: eu tenho aqui o A1, o A2, o A3 e o AN. O AN seria, vamos supor, o A20, ou então o A30, ou então o A40, tá? Então ele é um termo qualquer da nossa PG, da nossa progressão geométrica. Então aqui na nossa PA, na nossa fórmula, não PA, na nossa fórmula do termo geral da PG, nós temos aqui o termo geral, que é o AN. Temos aqui o A1, que é o primeiro termo. O pensamento é o mesmo lá da fórmula do termo geral da PA, tá ok? Temos aqui o N, que é o número de termos. E temos aqui a razão, que agora é representada pela letra Q, certo? Então, a nossa razão é a letra Q. Então, cada um deles é necessário a gente saber o que significa cada um deles para a gente determinar o que a questão pede, tá bom? Então, A1 é nosso primeiro termo. A N é um termo qualquer da nossa PG. O N seria a quantidade de termos, certo? Seria o número de termos. Então, geralmente, a gente olha o valor do N aqui através do nosso AN, tá certo? Então, esse daqui é o número de termos, tá certo? Então, temos aqui a nossa razão. A nossa razão, você já sabe que a razão, eu vou pegar um termo qualquer da PA, da PG, estou com a PA na minha cabeça. Vamos pegar um termo qualquer da PG, tá certo? Vamos pegar aqui, vamos supor, o A2. O A2 dividir pelo termo anterior, tá certo? Vamos dividir pelo termo anterior. Assim como eu posso pegar o A3. O A3 eu posso dividir pelo termo anterior, que é o A2. Ou então o A4 eu posso dividir pelo termo anterior, que no caso é o A3. E assim vai, ok? Então, nessas divisões aqui, eu posso determinar a minha razão. Agora, para entender melhor esse conteúdo aqui, vamos pegar aqui algumas questões aqui, de forma que, de repente, memorizar, né? São questões de fixação, para a gente poder entender bacana esse conteúdo aqui. Então, pessoal, estamos aqui agora com as questões propostas. Questão de número 1, determinar o 13º termo da PG. Então, essa daqui é a nossa PG. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar bem aqui a nossa fórmula. Temos que memorizar essa fórmula aqui, que é importante. Então, eu sempre vou copiar as fórmulas para que a gente possa sempre memorizar. Tem sempre ela na nossa mente. Então, aqui eu tenho o meu AN, que vai ser o 13º termo, vai ser o A13. Ok? Então, o A1 sempre é o primeiro termo que aparece. Então, nesse caso aqui é o 64. Então, 64 é o meu A1, meu primeiro termo. A minha razão, eu vou determinar aqui do canto, tá ok? Eu vou pegar o 32 e dividir por 64. Nesse caso aqui, eu vou simplificar, que é melhor, tá ok? Então, eu vou simplificar por 32. E aqui por 32. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 2, certo? Então, a minha razão aqui é 1 sobre 2. Então, eu vou tirar o Q e vou colocar aqui o 1 sobre 2 dentro do parênteses. Isso porque aqui eu tenho o N menos 1. E o N vale 13, ok? Então, 13 aqui em cima, menos 1, que faz parte da minha fórmula. E agora é cálculo, pessoal. Agora é cálculo. Vamos lá. A13 é igual a 64 vezes esse 1 sobre 2, eu vou repetir. Então, vai ser 1 sobre 2 elevado a 13 menos 1, que vai dar 12, certo? Então, perceba o seguinte detalhe. Se eu fizer esse 1 sobre 2 elevado a 12, vai dar um trabalhinho, na verdade? Então, aqui a gente vai utilizar o nosso conhecimento de potenciação. Esse 64 aqui, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é fatorar, para eu determinar aqui uma potência. Então, 64 eu vou dividir por 2, afinal de contas ele é número par. Então, aqui nesse canto aqui, eu sempre vou pensar
em números primos. Nesse caso aqui, os principais que primeiro devem vir à minha cabeça são esses 4 aqui, ok? É claro que existem outros, mas esses aqui serão os que eu vou pensar primeiro. Então, nesse caso aqui, número par, né? Então, eu vou dividir por 2. Todo número par eu vou dividir por 2 quando eu estiver fazendo essa fatoração, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou dividir 64 por 2, que vai dar 32. 32 por 2, que vai dar 16. 16 por 2, que vai dar 8. 8 por 2, que vai dar 4. 4 por 2, que vai dar 2. E 2 por 2, que vai dar 1. Ok? Chegou no 1, eu termino aqui a minha conta. E agora eu vou conferir quantas vezes esse número 2 aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 12 elevado a 6. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 64 e colocar 12 elevado a 6 vezes. Isso daqui eu vou inverter, tá certo? Então esse número 2 que está no denominador, ele vai para cima. Então ao ir para cima, o número 1 vai para baixo. Mas eu não preciso colocar o número 1, tá ok? Não precisa colocar o número 1. Esse expoente aqui, que era positivo, ele vai se tornar negativo, certo? Isso porque eu inverti aqui, tá ok? Então agora ele vai ficar aqui com uma potência de expoente negativo. Então, vamos aqui pegar agora fazer o seguinte. Eu vou aplicar aqui uma das propriedades da potenciação. Eu vou repetir a base, porque as bases aqui, no caso é o número 2, as bases, tá ok? E eles são iguais, então eu vou repetir. Repete a base e nesse caso aqui eu vou somar os expoentes, tá ok? Ah, pessoal, mas tem um menos aqui. Então, o menos prevalece. Então, a gente vai acabar subtraindo por causa desse menos aqui, porque o menos 12 é negativo, certo? Então, vai ficar menos 6. Então, a minha resposta pode ser essa daqui, ou então pode ser essa daqui, a 13. Nesse caso aqui, agora eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre 12 elevado a 6. Se antes aqui, se esse passo aqui eu inverti e ficou negativo, então ao inverter esse expoente negativo aqui, eu inverter esse número aqui, essa base 2, esse meu expoente negativo vai ficar positivo, tá certo? Então isso daqui é uma resposta possível também, ok? Então, dependendo da sua questão, a sua alternativa, né, na sua questão, ela pode estar desse jeito, ou pode estar desse jeito, ou então pode estar desse outro jeito aqui. Eu posso calcular aqui 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 6 vai dar 64, certo? Então, pode estar dos 3 jeitos. É claro que eu posso dividir 1 por 64, mas é mais difícil de ter essa divisão aqui, tá ok? Então, eu vou marcar aqui a questão correta aqui, que são esses 3 casos aqui, que são questões, respostas possíveis na minha prova, ok, pessoal? Então, aqui o A13, ok? Ambas estão corretas, ok, pessoal? Agora, pessoal, iremos pegar a questão de número 2. E ela diz o seguinte, quantos termos tem a PG? Então, essa aqui é a nossa PG. Então, ele quer saber a quantidade de termos, ele quer saber o nosso N. Nosso N aqui é o que ele quer que a gente descubra, tá certo? A quantidade de termos. Então, eu vou colocar bem aqui a nossa fórmula do termo geral. Repetir ela aqui, ok? Aqui é o Q elevado a N menos 1. Então, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, tá certo? Então, perceba o seguinte, eu tenho aqui o meu A1. Esse daqui é o primeiro termo, então ele é o A1, 243, certo? Esse daqui, como ele é o último termo que aparece, então ele no caso ele vai ser meu AN, meu termo geral, tá certo? Então vai ser nosso AN, ok? Então 1 sobre 3 elevado a 10. Isso daqui é uma PG, cujos seus valores, seus termos, eles vão diminuindo, tá certo? Vão diminuindo aqui. Então é uma PG decrescente, tá? Então verifique o seguinte, a minha razão, que eu vou determinar agora, olha lá, a minha razão, porque eu preciso determinar essa razão. Eu posso pegar esse camarada aqui e dividir pelo anterior, tá certo? Então eu posso fazer isso daqui, tá? Então esse daqui eu vou simplificar por 81, ok? Simplificando por 81 vai dar 1 sobre 3, ok? Caso você quisesse ter utilizado esse daqui, ó, pessoal, a minha razão é 1 sobre 3 aqui, porque daqui vai reduzindo até chegar a um valor bem pequeno. Então aqui, o autor da questão resolveu representar esse número muito pequeno através de uma fração. E essa fração ela tem que carregar o meu termo, a minha razão, tá ok? Esse meu termo geral aqui, ele tem que ter aqui como base a minha razão, tá certo? Então eu poderia muito bem ter tirado daqui, tá? Mas eu fiz isso daqui pra gente ir memorizando aqui, tá ok? Brigando aqui com nossa questão. Então vamos agora substituir, tá ok? Meu AN, eu vou colocar bem aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui o 1 sobre 3 elevado a 10, logo de forma direta. Afinal de contas, ele é nosso termo geral, ok?
igual a 1, que é 243, vezes a minha razão, que é 1 sobre 3. Então, dentro do parêntese, tá certo? Então, meu n, que eu não conheço ainda, menos 1. Então, veja o que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui, repetir aqui o meu termo geral. Esse daqui eu vou ter que fatorar, tá certo? Então, vamos fatorar aqui no canto, 243. Veja um detalhe aqui. Se eu somar 2, 4 e 3, somando isso daqui vai dar 9, certo? 2 mais 4 vai dar 6. 6 mais 3 vai dar 9. 9 é o número divisível por 3. Então, esse número aqui eu também posso dividir por 3, certo? E eu fiz esse pensamento porque esse número aqui não é número par, tá bom? Então, eu fiz isso daqui. Então, foi bem rápido aqui para encontrar o meu divisor aqui. No caso, vai ser 3. Então, agora eu vou fazer a minha divisão. A fatoração corresponde a divisões sucessivas, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Esse 24 eu vou dividir logo por 3. Então, 24 dividido por 3 vai dar 8. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora eu vou dividir 81 por 3. Então, 8 dividido por 3 vai dar 2. Olha o seguinte. 8 dividido por 3 deu 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, 8 menos 6 vai dar 2. O 2 que sobrou, eu vou juntar com esse 1 aqui. Tá certo? Então, vai dar 21. 21 dividido por 3 vai dar 7. Agora ficou fácil, certo? Vou dividir por 3 que vai dar 9. Divide por 3 que dá 3. Divide por 3 que dá 1. Então, agora eu vou contar aqui a minha quantidade de números 3 que aparece. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 13 elevado a 5. Tira esse, coloca 13 elevado a 5. Vezes. Agora, isso daqui, esse meu 1 sobre 3, ele está sendo elevado a n menos 1. Então, isso quer dizer o seguinte. Cada um deles aqui corresponde, vai ser um expoente da minha razão, tá certo? Então, eu vou escrever dessa forma aqui. 1 sobre 3 elevado a n vezes 1 sobre 3 elevado a menos 1. Eu fiz aqui uma propriedade da potenciação, só que de forma inversa, tá bom? Aqui na propriedade da potenciação, ele fala o seguinte, repete a base e somos expoentes. Só que eu fiz ao contrário, tá bom? Daqui para cá eu fiz ao contrário. Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte agora. Esse daqui eu vou repetir, tá certo? Vou repetir ainda. Igual 3 elevado a 5, eu vou fazer isso porque eu quero explicar isso aqui de forma pausada. Então, 1 elevado a n sobre 3 elevado a n. Esse daqui eu vou inverter, tá certo? Então, esse expoente aqui, que é negativo, ele vai virar positivo, tá ok? Então, veja o seguinte. Aqui é 1 elevado a n. Então, se o n pode ser qualquer número, tá ok? Então, é claro que o número 1, quando a minha base é 1, então, meu expoente, não importa qual seja o seu valor, a minha resposta sempre vai ser o número 1. Então, 1 elevado a, vamos supor, 1 elevado a 10 vai dar 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, 1 elevado a 1000 vai dar 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, ok? 1 elevado a 1 milhão vai dar 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, e assim vai dar 1, tá certo? Mesmo que ele seja negativo, também vai dar 1, ok? E mesmo que seja o zero, também dá 1, certo? Então, esse daqui vai dar 1. Então, ele não vai influenciar em muita coisa aqui, tá? Aqui vai dar 1. E esse daqui eu jogo para cá e ele vai multiplicando, porque ele está aqui dividindo. E esse camarada aqui também, ele vem para cá, para esse outro lado aqui, multiplicando, tá ok? Porque ele está aqui dividindo. Então, vai ficar assim. Esse camarada aqui, multiplicado com o número 1, tá ok? Vai dar 13 elevado a n. E esse daqui vem para cá, vai ficar assim. 13 elevado a 10 vezes 3 elevado a 5. Esse número 1 aqui, não vai influenciar em nada. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 1, ok? Então, perceba o seguinte detalhe. Esse 3 elevado a n, eu vou repetir. E aqui eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, somando os expoentes vai dar 16. O expoente é 10 mais 5 mais 1, que dá 16. Agora, como eu tenho aqui bases iguais, eu vou cortar as bases, tá bom? Então, meu n vai ser igual a 16. Então, a quantidade de termos da minha PG que eu tenho aí é 16. Então, eu vou marcar aqui, eu vou dar um destaque aqui na minha resposta, tá ok, pessoal? Agora, pessoal, nós iremos resolver a questão de número 3, que diz o seguinte. Considere a PG de razão Q igual raiz sétima de 3 e a 15 igual a 5. Determine o A1. Então, ele quer saber aqui o primeiro termo. E ele me deu aqui a razão e me deu aqui o termo geral, que é o enésimo termo. Inclusive, me deu também a quantidade de termos aqui.
Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar bem aqui a nossa fórmula do termo geral, que é a n igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1. Então, veja o seguinte, que eu tenho a n, que é a 15. Então eu vou colocar a 15 aqui, que é igual a 1. Meu A1 eu não sei, é o que a questão quer saber. Vezes a minha razão, que é raiz sétima de 3. Então é raiz sétima de 3. Eu vou colocar dentro do parêntese. O meu n vale 15. Então vai ser 15 menos 1. Agora o A15 vale 5. Então eu vou colocar agora o 5 aqui. O A1 eu vou repetir. Vezes. Isso daqui vai dar 14. Ok? Esse aqui vai dar 14. Nesse caso aqui eu vou repetir a minha razão, que vai ser raiz sétima de 3, e o 14 eu vou colocar bem aqui, certo? Então veja o seguinte detalhe, esse 7, esse 14 eu posso simplificar, então eu vou simplificar por 7. Então 7 dividido por 7 vai dar 1. Não existe raiz com índice igual a 1, ok? Então isso aqui vai desaparecer. E 14 dividido por 7 vai dar 2. Então vai ficar, esse caso aqui vai ficar 3 ao quadrado. Então vamos colocar bem aqui, passo a passo, A1 vezes 3 ao quadrado. Então 3 ao quadrado vai dar 9, porque é 3 vezes 3. Então aqui vai dar 9. E esse 9 está multiplicando aqui com A1. Então ele vai passar lá para outro membro dividindo. Então meu A1 é igual a 5 sobre 9. Então esse valor aqui que nós determinamos é o valor do A1, do primeiro termo da minha PG, da minha progressão geométrica. Agora, pessoal, nós iremos resolver a questão de número 4, que diz o seguinte. Em uma PG temos A1 igual a 1 sobre 243 e A10 igual a 81. Determine a razão da PG, determine a razão da progressão geométrica. Eu tenho aqui meu A1. Tenho meu termo geral, foi dado juntamente com a quantidade de termos. Agora eu vou colocar bem aqui a nossa fórmula do termo geral, que é a n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então meu AN é A10. A10, que é igual a 1, é 1 sobre 243. Então 1 sobre 243. Vezes a minha razão, que eu ainda não sei. Então, meu n vale 10. Então, vou colocar bem aqui o 10 menos 1. Agora, meu A10 é 81. Meu A10 é 81. Esse daqui eu vou repetir. 1 sobre 243 vezes... O meu 10 menos 1 vai dar 9. Então, vai ser Q elevado a 9. Esse 243 eu jogo para cá multiplicando. Mas eu não vou multiplicar logo, tá ok? Eu vou deixar desse jeito aqui. Tá? Isso porque eu vou fatorar os dois. E aqui vai ser meu Q elevado a 9. Pense comigo aqui, pessoal. Na questão de número 2, que eu vou mostrar agora para vocês, na questão de número 2, nós já fizemos essa divisão, essa fatoração. Aqui eu tenho 81, que a gente fatorou, tá ok? Até chegar no número 1. Então aqui eu tenho 81, que repete aqui no caso, o número 3, 4 vezes. Então nesse caso aqui, 81, ele vai ser 3 elevado a 4. E o 243, como nós já fizemos antes, deu 3 elevado a 5. Então fica fácil aqui para a gente. Vamos pegar aqui, vai ficar assim, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Afinal de contas, isso aqui é o que a gente pegou, aproveitou na questão do número 2. Então vai ser igual a Q elevado a 9. Agora separando aqui, ok? Então esse daqui eu vou repetir a base e somar os expoentes. 3 elevado a 9, que vai ser igual a Q elevado a 9. Quando eu tenho os expoentes iguais, eu posso cancelar os expoentes. Então, nesse caso aqui, o meu Q vai ser igual a 3. Então, essa daqui é a minha razão. A minha razão vale 3. Então, pessoal, nesta aula, nós estudamos a fórmula do termo geral da progressão geométrica, a fórmula do termo geral da PG. Nesta aula, nós aprendemos como determinar o termo geral, aprendemos também como determinar o primeiro termo, a quantidade de termos e a razão da nossa PG, ok? Então, na próxima aula, eu espero vocês para que a gente possa se aprofundar um pouco mais dentro desse conteúdo, dentro da progressão geométrica. Até lá, pessoal!